Bom, pessoal, eu preciso da ajuda dos amigos nesse caso aqui. Eu vou explicar para os amigos o que é. Até 2017, mais ou menos, eu tinha arquivado todos os dados das minhas lâminas, todas as medidas, num WordPad. Eu normalmente faço backup de tudo meu, mas eu não tinha backup desse WordPad. E meu HD fritou. Então eu perdi esses dados todos das lâminas originais, né, do jeito que elas vieram de fábrica. Então eu trouxe algumas lâminas aqui que são boas, relativamente baratas e que muita gente deve ter. E é aí que eu vou precisar da ajuda dos amigos, que os amigos que tiverem um paquímetro, se puderem, na seção de comentários, se tiverem alguma dessas lâminas, me informar quanto que o paquímetro travado a 1 milímetro, quanto que ele entra na lâmina, para mim ter uma noção de comparação, o quanto eu tive de ganho em habilidade de corte com as modificações que eu fiz dessas lâminas. Então é essa ajuda que eu preciso dos amigos. É lógico, quem tiver 1, 2, 10 dessas lâminas, se tiver um paquímetro e puder contribuir na seção de comentários, colocando a medida, vai me dar uma noção muito boa de quanto que eu ganhei de habilidade de corte. É lógico que lâminas como Amora, Abaco, eu não preciso tanto disso, porque, como eu já falei, minha lixadeira não pega até no canto. Então eu tenho cerca de 3 milímetros do grind original da lâmina, e aí dá para me saber, mas essas outras aqui a maioria não, a quase totalidade. Então eu vou medindo aqui, e aí os amigos, se tiverem uma lâmina igual e tiverem um paquímetro e puderem postar na seção de comentários quanto que ele está entrando, eu vou agradecer muito, tá ok? Então vamos lá. Vamos começar com o Victorinox, que não deve ter muita diferença, tá? Do original para o meu, que eu só retrabalhei a região do fio. Então o paquímetro travado a 1 milímetro entra 5 milímetros nele. Mais para frente entra 6. Mais para frente entra 7. Então o Victorinox 5, aqui mais para a região do ricaço, e mais para frente 6 e 7. O Brother 1507, tá? Brother 1507, 5 milímetros, mais para frente 6, então é 5 e 6 milímetros. Esse aqui, gente, é uma lâmina boa, que vários amigos devem ter, porque na época estava barato. Vamos dizer que é o irmão menor do Ganzo G720. Esse é o Ganzo G724, tá? Ele era um high flat, eu modifiquei para um full convex. Entra quase 6 milímetros, 5,5, e aqui para frente 5 milímetros, tá? Corta, que esses ganhos de segunda geração são uma maravilha, de segunda geração para frente. De primeira nem tanto, o tratamento térmico fica a dever um pouquinho, mas de segunda geração para frente, e principalmente os Firebird, são uma maravilha. Mas os de segunda geração já tem o mesmo tratamento térmico dos Firebird. Aqui um Ganzo G733 foi transformado para full flat, tá? 7 milímetros, 7 milímetros. Um Ganzo G733, paquímetro entra 7 milímetros. Aqui um Hands, isso aqui é um tanque, tá, gente? Isso é um tanque. Pena que a Hands fez uma dureza um pouco mais baixa nesse aço, 57 só, tá? Que é o equivalente ao 440C, o 9 cromo 18 MOV.
Transformei ele para full flat verdadeiro. Agora o paquímetro entra 5 milímetros, tá? 5 milímetros nele. É um tanque isso aqui, liner grosso, G10, é pesado e tal, mas corta que é uma maravilha agora. Essa aqui é uma falsificação chinesa, tá, gente? Esse aqui é um Southern, que também foi modificado para full flat, tá? Vocês vão ver, aqui é a espessura original da lâmina, dela toda. Aqui o tanto que ela foi reduzida. Agora ele corta que é uma maravilha, tá? Tá com 6 milímetros, o paquímetro entra 6 milímetros nele, tá? Pesado, porque o frame lock dele é aço, não é titânio, mas agora ele corta muito bem, viu? Agora ele corta bem. O original, a lâmina é muito grossa, muito peituda, tá? Aqui gente, que só o pessoal mais das antigas deve ter. Isso aqui é um Enlan EL02. Originalmente ele era um high flat, quase saber, tá? Uma imitação, vamos dizer, entre aspas, da Sebenza, tá? Qual é o único defeito desse canivete, a meu ver? A dureza, que é uma dureza mais baixa. A dele está na casa de 56 RC. Ele marca o Victorinox exatamente igual o Victorinox marca ele. Exatamente a mesma coisa, tá? Mas agora, com ele transformado em full flat, 5, 6, entra 6 milímetros nele, quase 7, 6,5, pode colocar 6,5. Então, Enlan EL02, tá? G10, muito confortável na mão, corta que é uma maravilha agora. Esse aqui os amigos já conhecem, é o Ben China Made, né? É uma falsificação chinesa de um Benchmade, tá? Empunhadura em micarta, era high flat originalmente. Agora ele entra 6 milímetros nele, tá? 6 milímetros. Um canivetinho de pegada mais tradicional, mas com essa modificação corta que é uma maravilha. E pega um fio suave, gente, que é uma maravilha, viu? Dureza, tá na casa dos 57, 58, então muito bom. O canivetinho tradicional, ele só não vem com clipe, né? Então eu botei um suspension clip nele e eu quase não uso, mas para abrir uma lata, às vezes, forçar alguma coisa, essas crowbars são uma maravilha também. Não tem muito uso, pelo menos no meu caso, tá? Apesar dela funcionar bem, não tem muito uso no meu caso, mas a inclinação dela favorece bem a remoção e coisa. É um canivetinho que eu gosto de ter no bolso, principalmente nos cafés rurais com os amigos pecuaristas. Aqui um Sanremo, é o 901, 911, não sei, também modificado para full flat, é aquele que eu falei que na última afiação ele realmente resolveu mostrar que estava num aço bom, porque até então não era, eu não achava satisfatório, tá? Muito ruim o tratamento da parte queimada do fio. Agora o paquímetro entra 6 milímetros nele. Muita gente, não precisa ser necessariamente esse modelo com frame lock e talas de aço, tá? Pode ser aquele em G10 com liner lock, tá? A lâmina é a mesma coisa, eu sei porque eu tenho um outro lá embaixo, então eu só ia trazer esse, tá? Mas é isso aí. Aqui, como eu falei, não precisa muito, tá? Porque esse cantinho aqui de 3 milímetros da lâmina é o grind original. Então eu sei quanto que entra originalmente,
Originalmente entra 2 milímetros, tá? 2 milímetros. Ela sendo transformada em full flat entra 7 milímetros, tá? 7 milímetros. Corta que é uma maravilha agora, viu? Habilidade de corte, outra coisa. Aqui uma que eu fiquei muito tempo sem modificar, que era uma Mora 2010, tá? A mesma coisa da Baco. Aqui no cantinho é o grind original, entra 2 milímetros, tá? 2 milímetros. Após a modificação, ela entra 5, 6 milímetros e meio aqui. Seis e meio aqui, 8 aqui, 9, 10, 11, 12. Essa faquinha para cortar agora, gente, é o veneno. É melhor até do que algumas facas de cozinha, tá? Principalmente na região da ponta. Então, para preparar alimento, para lidar com carne, tá? Aqui uma Sanremo S708, eu acho, até escrevi aqui, porque ela basicamente eu modifiquei o fio, tá, gente? Eu não... Porque ela já é full flat, só que era um pouco peituda. Então agora ela entra 5, 6, 7... Peraí. 5, 6, 7... 7,5 milímetros, 8 milímetros aqui, 8. Então, 7,5 milímetros, com essa modificação só de fio, tá? Corta, que é uma maravilha também. E aqui uma que muita gente deve ter, que é a Baco 44, 44, não sei. É a Wrecking Knife da Baco, tá? Originalmente entrava 3 milímetros, tá? 3 milímetros. E agora entra 5 milímetros. 5 milímetros. Então quem tiver aí pode comprovar isso. Era isso por esse vídeo, tá, gente? É só pedindo uma ajuda dos amigos mesmo, porque infelizmente por desleixo eu perdi os dados originais de como essas lâminas vinham originalmente de fábrica. Então eu sei que elas melhoraram, mas se os amigos tiverem algumas delas e um paquímetro e puderem postar nos comentários quanto ele está entrando travado a 1 milímetro, vai me dar uma noção exata de quanto que eu consegui de ganho em habilidade de corte para essas lâminas, tá? E também pode ser que sirva de incentivo para os amigos fazerem alguma modificação nas suas. Não estou falando para fazerem modificações mais radicais, como passar a Baco, por exemplo, para full flat e tal, né? Mas, por exemplo, um desbaste de alívio generoso na região do fio já ajuda bem, tá? E isso não, vamos dizer que não põe em risco a lâmina. Tem gente que fala assim, Cabral, essa Baco, por exemplo, de demolição, ela ficou mais frágil? A espinha praticamente se manteve intacta, tá, gente? Gente, é óbvio que ela não tem a mesma resistência que antes, tá? Ela continua aguentando porrada no dorso, mas se você for fazer alavanca com ela, provavelmente o primeiro lugar que vai quebrar é a ponta, que está bem fininha, tá? Bem delgada, tá? O termo mais correto é esse. E a resistência geral, como ela perdeu uma boa quantidade de metal, é lógico que diminui. Por outro lado, gente, você faz muito menos esforço com ela para cortar o que você quiser. Inclusive, se você quiser rachar lenha com ela, pode rachar sem problema. O que vai acontecer é que ela vai rachar de forma talvez não tão eficiente quanto o original, porque o original
ela tinha uma região de desbaste e logo ganhava corpo. Mas pode ser também que esteja até melhor, porque como é full flat, ela vai entrando e aqui em cima a espinha está quase a mesma espessura do original, é um pouco mais estreita. Então é algo a se ver, mas por exemplo, eu tenho uma outra dessa modificada para full convex, mexendo pouco, tirando pouco aço. Eu passei ela para um flat, um saber mais alto e depois convexei. Então ela está com praticamente a resistência da original. É a que eu usei para furar tambor na enchente, furar portão para amarrar e coisa. Única coisa que deu nela que eu não retirei é um dente maior nessa região aqui. Eu nem mostrei para os amigos, não. Porque eu não vou fazer um desbaste maior no fio por causa de um único dente. Ela fez outros microdentes, mas o maior, que deve ter aí seus... acredito que uns 200 microns de, vamos dizer, profundidade da linha do fio até o ombro. Ela pega o ombro de 10 graus de desbaste e alívio. Porque o tambor ele tem 1,5 milímetro de espessura de aço e eu precisava furar ele para drenar a água. Meu tambor de centrífuga. Então eu usei ela e no torcer ela para abrir o buraco, o aço deu um dente maior. Mas eu não tiro porque eu não quero perder aço de uma faca que é para uso pesado, tá? Então isso é para os amigos terem uma ideia de quanto uma lâmina melhora com algumas modificações, algumas mais extensas, outras só na região do fio. E só essa modificação na região do fio, gente, eu garanto para os amigos, já dá uma boa diferença, viu? Na habilidade de corte. É lógico, se o amigo tiver condição de modificar toda a geometria, igual por exemplo esse Sanremo ou essa cópia chinesa do Southard, a habilidade de corte melhora muito, gente, mas muito. Nesse caso aqui a coisa é absurda, porque ele é um tanque de guerra. A verdade é essa, o original dele é um tanque de guerra, mas corta mal, porque a lâmina é muito espessa e muito peituda. Então quer dizer, é uma lâmina, provavelmente a dureza dele está na casa dos 58 RC, provavelmente é um 8 cromo, até pela cor da lâmina, que é um tom puxando um pouco para o dourado. Não é igual o D2, o D2 puxa bem para o alaranjado, mas assim, pega um fio suave, tá? Pela dureza segura por um bom tempo, mas agora ele corta muito bem. Não é uma lâmina muito boa de você portar, porque é pesada, tá? Mas do jeito que ele tá agora, aí ó, tá inclusive suja. Não tá? Se eu segurar a lâmina não vai, né? Tá ruim mesmo. Aí, se der um pequeno flickzinho ela vai. Mas agora ela tá cortando muito bem, viu, gente? Olha o tanque que é isso aqui. Olha o absurdo que é a estrutura desse canivete. Olha o frame lock desse troço. Isso aqui, é lógico que a lâmina agora, ela não aguenta muito a alavanca, mas no original dela, até a alavanca você pode fazer com essa porcaria que ele aguenta, viu? Eu acho que era isso por esse vídeo, gente. Então é só para agradecer mesmo aqueles que puderem contribuir. Eu tenho outras lâminas lá, mas essas são boas lâminas que eu acho que muita gente deve ter pelo menos uma delas, se não tiver todas ou mais do que isso, que é para a gente ter um termo de comparação, até para os amigos sentirem um termo de comparação e verem se vale a pena ou não modificar as próprias lâminas. Tá ok? Era isso por esse vídeo, um bom fim de semana a todos e um abração.